Então, vamos falar hoje, Bezrat Hashem, da nossa Parashá Beshalach. Beshalach literalmente significa quando enviou. Então, do que está falando aqui? Finalmente, depois de 210 anos de uma escravidão muito pesada, finalmente, Hashem ele mandou todo o pagamento dos egípcios por todo o sofrimento que eles causaram, midá keneged midá, medida por medida, tudo que eles fizeram, as 10 pragas, Deus foi cobrando do faraó e dos egípcios tudo que eles se divertiam, causando sofrimento para o povo judeu. Por exemplo, por que Deus mandou a escuridão, Makat Rosher, lá para os Mitzrim? Então, os nossos sábios, eles explicam que de noite, os Mitzrim, para se divertir, colocavam sempre um judeu, uma vela na cabeça, pingando aquela cera quente para... era o abajur particular dos Mitzrim, assim eles se divertiam, causando muito sofrimento para Misrael. Então, já que vocês querem se divertir para ter luz, a gente vai tirar a luz de vocês. Assim veio uma Makat Rosher, e assim por diante, tudo que eles acabavam se divertindo com sofrimento, com torturando o povo judeu. Então Deus ele fez agora midá keneged midá, medida por medida, até que chegou o momento que até os Mitzrim, os egípcios já não aguentavam mais, eles começaram a pressionar o faraó. E olha o que é o kavod, olha o que é a honra. O Midrash fala para a gente que num primeiro momento o faraó não concordou em escravizar o povo judeu. Ele falou, olha, eles são os descendentes do Yosef Atzadik, ele é um herói nacional, ele salvou o Egito da fome. Então, como que a gente vai escravizar? E o que fizeram? Tiraram o faraó lá do reinado, expulsaram ele de ser rei, e ele, depois de alguns meses, sem o poder, sem toda a fama, sem ser alguém importante, ele começou a ter dificuldades, começou, inclusive, a passar fome, e ele quis voltar e falou, não se preocupem, eu vou escravizar os judeus conforme a vontade de vocês. Quer dizer, num primeiro momento, o faraó não queria escravizar o povo judeu, não era uma pessoa tão ruim assim, mas pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro, ele acabou voltando e agora se inverteu as coisas. O povo falou, faraó, chega, até quando você vai causar isso para a gente? E o faraó falou, eu vou até o final. E realmente, quer dizer, estava nos planos de Deus, na verdade, que ele só ia terminar. A partir de um certo momento, Deus começou a endurecer o coração do faraó. As primeiras pragas foram para realmente quebrar a vontade dos egípcios, mas mesmo quando o faraó já decidiu que ele quer mandar o povo judeu sair, está escrito que Deus endureceu o coração dele. Por quê? Porque agora vai até o final. A gente vai do 1 até o 10, não dá para parar mais no meio, porque agora Deus quer mostrar a força dele para aquele faraó que perguntou quem é Deus. Você quer saber quem é Deus? Eu vou apresentar o meu cartão de visitas aqui, eu vou te mostrar o meu poder, o domínio que eu tenho sobre todas as forças da natureza e até mesmo sobre a cabeça das pessoas. E, mais uma vez, na nossa paraxá, Deus vai mostrar que ele controla tudo e ele pode induzir as pessoas para cumprir a vontade dele. Ainda não estava completo. Primeiro, o povo judeu tem que passar por mais um teste de emuná. Toda a ideia da escravidão egípcia, toda a escravização que os judeus passaram no Egito, era parte do concerto. Vamos lembrar, lá desde Avraham Avinu, quando Avraham Avinu fez com Deus o Brit Ben Abtarim, o pacto entre as partes. E o que aconteceu? Deus falou para Avraham Avinu, olha, eu vou dar para você e para os teus descendentes da terra de Israel. E Avraham Avinu fez uma pergunta para Deus, Bemaedá, como que eu sei que meus descendentes eles vão ter méritos para poder ganhar essa terra? Obviamente que a pergunta de Avraham Avinu, em nenhum momento ele está questionando, olha Deus, será que eu posso confiar em você? Deus nos livre, estamos falando de Avraham Avinu, alguém que estava no nível de sacrificar o próprio filho, se essa for a vontade de Deus, mesmo que vai contra tudo que ele acreditava, mesmo assim ele estava disposto a cumprir. Qual é a pergunta que Abraham ele tem? Ele falou, olha Deus, eu sei que a terra de Israel é algo tão sagrado, então eu sei que precisa de algum mérito. Será que os meus descendentes lá para frente vão continuar tendo méritos
para poder ficar na terra de Israel, mas mesmo assim, no nível de Abraão Avinu, essa faísca, essa poeira aqui de falta de emuná, Deus falou agora, os teus descendentes vão ter que passar por um processo de escravização e depois eu vou tirar eles com milagres, com sinais, com uma grande revelação. Quer dizer, a gente vai ter aqui na nossa paraxá uma das maiores revelações de Deus na história da humanidade, que vai ser, quer dizer, uma vez, obviamente, vai ser lá no Matan Torá, a gente vai ver na paraxá Itró, que Deus vai se revelar para todo o povo judeu no Matan Torá, inclusive vai entregar os primeiros 2 mandamentos, ele vai falar para todo o povo judeu. Mas aqui também no Yam Suf está escrito que mesmo as pessoas mais baixas, as pessoas mais simples do povo, eles tiveram uma visão de Deus que era maior do que o Yehezkel ben Buzi. Yehezkel ben Buzi é um dos maiores profetas da história de Am Israel, e mesmo as pessoas mais simples do Yam Suf, lá na abertura do mar, tiveram uma visão incrível de Hashem. Então, tem um midrash muito, muito bonito, que no cântico que o povo judeu fez, de agradecimento, Shirat Hayam, o cântico do mar, uma das coisas que eles cantaram, Zekeli Veanveu, esse é o meu Deus, e eu vou embelezar ele, eu vou louvar ele. Aqui a gente aprende algumas coisas que a gente tem que fazer as mitzvot, sempre de uma forma muito bonita, não é fazer de qualquer jeito. Quando a gente vai fazer os Arbat Minim, as 4 espécies de Sukkot, olha, compra os Arbat Minim bonitos, procura bem. Se a gente passar num shuk, em algum lugar que está vendendo os Arbat Minim, a gente vai ver impressionante, as pessoas olhando de uma forma, parece que estamos comprando joias, e são joias, na verdade, são as nossas mitzvot, que a gente quer embelezar para Deus, não é qualquer Arbat Minim. Infelizmente, tem gente que fala, me dá qualquer um que é kasher, mas a grande maioria das pessoas, quando vai comprar os Arbat Minim, quer comprar os Arbat Minim bonitos, quando vai construir a sukkah, vamos construir uma sukkah bonita, todas as mitzvot a gente quer embelezar, fazer um tefilim bonito, um talit bonito, tudo que a gente faz, a gente quer fazer o mais bonito possível. A gente aprende aqui desse passo, Zekeli Veanveu, esse é o meu Deus, eu vou querer embelezar para poder servir ele. Mas o Midrash fala muito bonito que durante toda a época da escravidão, talvez a parte mais escura, a parte mais pesada, foi quando os egípcios obrigaram os judeus a jogarem os seus bebês, quer dizer, mandavam, obviamente, soldados entrar em todas as casas. Quando nascia um menino, esse menino ele era jogado no rio Nilo. Por quê? Porque os astrólogos egípcios tinham previsto o nascimento do Salvador do povo judeu, e agora os egípcios querem se precaver, querem tomar esse cuidado de jogar todos os bebês no rio, para que esse Salvador já, no momento que ele nasceu, ele já seja morto, jogado no rio, e aí acabou o problema de ter um Salvador que vai libertar o povo judeu. Realmente os astrólogos viram realmente o nascimento de Moshe Rabbeinu, o grande líder do povo, que óbvio, Moshe não é o salvador do povo judeu, Salvador é Hashem, mas Moshe é o líder, foi escolhido por Deus para liderar o povo na saída do Egito, ele quer confrontar o faraó todas as vezes. E o que aconteceu? Esses bebês foram jogados no rio, mas o Midrash conta para a gente que eles não morreram afogados, aconteceu um grande milagre, Deus salvou esses bebês e Deus levou esses bebês para alimentar eles, para cuidar deles. Os pais acharam que os bebês morreram. E também um outro Midrash fala que as mulheres iam dar luz nas florestas. Por que iam dar luz nas florestas? Porque os egípcios ficavam esperando elas darem a luz para matar os bebês, então elas iam embaixo lá das macieiras, embaixo das árvores, elas iam lá para dar a luz longe dos egípcios, e os egípcios começaram a descobrir, então as mulheres tinham que abandonar os seus bebês e fugir, e os bebês eram absorvidos pela terra e eram cuidados por Hashem. Então, quando eles cresciam um pouco mais, eles voltavam para casa, e os pais olhavam aqueles filhos e falavam, não, mas como assim? Como vocês sobreviveram? A gente viu vocês sendo jogados no rio, a gente viu lá na floresta os egípcios perseguindo vocês. Como que vocês sobreviveram? Quem cuidou de vocês? Quem deu comida? Quem deu água? Quem trocou a roupa de vocês? E as crianças não sabiam responder. Falaram, não sei quem cuidou. Alguém cuidou da gente. Quando teve a abertura do mar,
que Deus ele se revelou para o povo judeu, quer dizer, até a pessoa mais baixa, a pessoa mais simples do povo teve uma visão muito realista de Deus, maior do que o Yehezkel, que era um grande profeta. E aí todas as crianças, quando tiveram aquela visão de Deus, eles apontaram para o Abba, Ima, Zé, Keli, Verveu. É esse o Deus. Tem uma regra que toda vez que está escrito na Torá a palavra Zé, alguma coisa está sendo apontado. Este. Então, eles estavam apontando para essa imagem que eles estavam vendo, essa revelação de Deus na abertura do mar. Zé Keli, Abba, Ima, foi esse aqui. Você perguntou quem que alimentou, quem que deu água para a gente, quem que trocou nossa roupa. Foi ele, foi Hashem que cuidou da gente. Então, eles puderam identificar agora que foi Deus, na verdade, que fez todos esses milagres e salvou essas crianças. Vamos, então, tentar focar um pouquinho, já que o ponto central, obviamente, da nossa paraxá é a abertura do mar e todo o cântico que foi feito depois para agradecer esse grande milagre. É verdade que a abertura do mar, muita gente erra pensando que a abertura do mar era para atravessar de um lado para o outro, e a abertura do mar ela serviu só para terminar o pagamento das maldades dos egípcios, medida por medida, como a gente falou. Então, quando estavam planejando como que a gente vai matar os bebês judeus, então eles pensaram, olha, vamos matar com fogo, vamos queimar os bebês, e eles conheciam esse lado de Deus, do midá keneged midá, de fazer as coisas medida por medida. Falou, olha, se a gente matar eles com fogo, Deus vai mandar um grande incêndio aqui no Egito e vai destruir nossas casas, a gente vai morrer queimado. Então, vamos matar os bebês na espada, vamos cortar a cabeça dos bebês. E eles pensaram, o que Deus vai fazer? Vai mandar um exército inimigo com espadas e vão cortar também a nossa cabeça, vai ser medida por medida. Então, eles tiveram uma ideia genial. Qual que é a ideia genial? Eles vão jogar os bebês no rio. Por quê? Porque eles sabem que Deus jurou que ele nunca mais vai mandar o dilúvio. Então, agora, se eles jogarem os bebês no rio, Deus não vai poder castigar eles com água, já que ele jurou. Primeiro grande erro dos egípcios, estupidez de achar que a gente pode brincar com Deus, a gente pode fazer cálculos para que a vontade de Deus ela não se cumpra. Então, primeiro grande erro, Deus avisou que não pode mandar um dilúvio no mundo inteiro. Ele jurou que nunca mais ia destruir o mundo inteiro, mas é óbvio que ele poderia ter mandado um dilúvio no meio do Egito e afogar todos os egípcios. Mas Deus fez melhor ainda. Dentro da ideia toda, Deus quer mostrar para os egípcios como ele tem o controle. O que ele vai fazer? Mais uma vez, ele vai tirar o livre-arbítrio do faraó, vai endurecer o coração dele, de repente o faraó, ele cai na real. O que a gente fez? A gente libertou. Está escrito que depois de 3 dias que os judeus eles tinham ido para o deserto, o faraó, na estupidez dele, achou que realmente os judeus eles iam voltar depois para o Egito. Era a primeira proposta de Moshe Rabbeinu, que eles iam 3 dias para o deserto, iam voltar, mas o faraó não aceitou. Então não vem agora cobrar por que vocês não voltaram, você não aceitou a proposta. Quer dizer, essa era a proposta no começo. Você perdeu, você não aceitou, acabou. Agora Deus vai tirar o povo judeu e eles vão embora para sempre. A verdade é que uma das explicações, Deus realmente queria que os judeus voltassem para terminar os 400 anos que ele tinha prometido para Abraão Avinu, que os descendentes vão ser escravos, mas como o faraó não aceitou, Deus aumentou a dificuldade da escravidão para que ele pudesse terminar a escravidão antes da hora. Então ele antecipou o final, em vez de ficarem 400 anos no Egito, ele aumentou o sofrimento para que eles ficassem só 210 anos e pudessem sair para sempre. E acabou, agora eles vão embora e não tem mais conversa com o faraó. Mas o faraó, na estupidez dele, botou na cabeça que os judeus vão voltar, que depois de 3 dias os judeus vão voltar. Inclusive, ele mandou espiões para acompanhar o povo judeu, para ir trazendo informações se realmente eles estão indo conforme o que na cabeça dele deveria acontecer. Passam 3 dias e os espiões percebem que o povo judeu não está voltando na direção do Egito. Então, eles voltam lá para o faraó e falam, faraó, esquece, os judeus não estão voltando, eles estão indo embora. Quer dizer, Deus mais uma vez vai endurecer o coração do faraó e ele vai se arrepender. Que estupidez que a gente fez. Olha, a gente perdeu nosso dinheiro, a gente perdeu nossos escravos, a gente apanhou de Deus
Oh, não valeu nada, perdemos tudo, vamos atrás dos escravos de novo, não vamos abrir mão dos nossos escravos, 600 mil homens, estamos falando de 3 milhões de pessoas que estavam escravizadas, uma perda gigantesca para os egípcios, eles não querem abrir mão. O faraó convence o povo dele, convence com palavras, incentivando, vamos lá, a gente fez besteira, vamos pegar os nossos escravos de volta. Tudo isso era o plano de Deus, o grande finale aqui, para mostrar o poder dele, quanto quando ele quer, inclusive, botar na cabeça das pessoas as ideias para que a vontade dele se cumpra, ele vai colocar. Então, agora, ao invés de mandar o dilúvio para dentro do Egito, para afogar as pessoas medida por medida, midá keneged midá, ele vai fazer simplesmente os egípcios entrarem dentro do mar. Eles vão com os próprios pés serem afogados. Incrível como Deus ele está demonstrando aqui. Isso é uma das maiores demonstrações de emuná que a gente tem que ter, que a vontade de Deus sempre vai se cumprir, mesmo quando parece que não vai dar certo, que não tem mais esperança, Deus ele sempre tem como fazer a vontade dele se cumprir. Então, ele vai abrir o mar, não para que os judeus atravessem, que os nossos comentaristas falam que, na verdade, era uma meia-lua. Os judeus saíram do mesmo lado que eles entraram no mar. Toda a ideia da abertura do mar é para que os egípcios perseguissem eles e Deus fechasse as águas sobre os egípcios e matassem eles afogados. A morte dos egípcios, assim a gente vê no cântico, no Shirat Hayam, que cada egípcio morreu de acordo com a sua crueldade. Está escrito num dos versículos que alguns morreram como chumbo, outros morreram como palha. O que quer dizer isso? Aqueles que eram menos malvados, menos perversos, que causaram menos sofrimento para os judeus, eles morreram como chumbo, eles afundaram no mar e morreram com menos sofrimento. Mas aqueles que eram ruins, que maltratavam os judeus com requintes de crueldade, esses morreram como palha, eles afundavam quando eles estavam quase morrendo, subia de novo, e aí afundava de novo, e assim Deus ele fez o sofrimento medida por medida com o que eles tinham causado para o povo judeu, e finalmente foi a salvação do povo judeu. Por quê? Porque até aquele momento, na cabeça deles, mesmo que eles já estavam libertados fisicamente, mas psicologicamente, mentalmente, eles ainda se sentiam presos no Egito, eles sabiam que a qualquer momento os captores deles podiam vir atrás, como realmente aconteceu, e Deus fez uma bondade também muito grande para os judeus, deixou os corpos dos egípcios, quer dizer, eles se afogaram, podiam ter afundado e ficado lá no fundo do mar, mas não. Deus fez questão de jogar os corpos na praia, primeiro, porque os egípcios levaram suas joias para a guerra, também Deus botou na cabeça deles de ir para a guerra levando suas joias. Para quê? Para cumprir que os judeus vão ficar com todas as joias egípcias, 210 anos de trabalho escravo, sem nenhuma remuneração. Agora eles estão tanto na saída do Egito, que eles foram pedir para os vizinhos egípcios o ouro, a prata, as roupas, e agora também lá no mar, eles estão recolhendo todas as joias, mas o principal é ver, cada um viu a pessoa que causou tanta tortura, tanto sofrimento, morto lá na praia, e isso foi a salvação psicológica do povo judeu. Agora eles se sentem de verdade, homens livres, para eles serem livres completamente, só falta mais um passo, que é receber a Torá. Não tem liberdade a não ser quem tem Torá. Então, a gente tem que saber que a liberdade verdadeira da pessoa é a liberdade do Yetzer Hará. O faraó, ele representa o Yetzer Hará, então a gente precisa da Torá. Barat Yetzer Hará, Barat Lo Torah Tavlin. Deus fala para a gente, eu criei o Yetzer Hará e eu criei um único antídoto para o Yetzer Hará, que é a Torá. Então a gente tem que estudar a Torá para poder se libertar de verdade. Quer dizer, ter a liberdade física do Egito, depois teve a liberdade psicológica do Egito, é um segundo momento, a liberdade mental, e por último a gente vai ter a liberdade espiritual com a entrega da Torá, que vai acontecer lá no Monte Sinai, na próxima Parashá, na Parashá Yitro. Então, um ponto aqui muito interessante que os judeus eles tiveram aqui um grande teste também de emuná, eles já saíram do Egito, eles já viram todas as pragas, eles já viram a força de Deus, eles já viram o poder que Deus tem, o controle que Deus tem. Deus vai testar eles mais uma vez. Eles se viram presos na frente deles,
o mar, impossível entrar, o mar revolto, o mar muito fundo, não tem como entrar no mar. Eles olham para trás, os egípcios perseguindo, o deserto fechando eles pelos lados, com todos os seus perigos, com todas as suas dificuldades, e eles começam a gritar para Deus. Moshe fala, Hashem, ajuda o povo, e Hashem fala, para de falar e entra no mar, vocês precisam demonstrar a emuná de vocês na prática, chega de falar, não é hora de falar, não é hora de rezar, não é hora de pedir, entra no mar, agora vocês têm que ter a coragem de entrar na água e confiar em mim. Era um último teste de emuná. A gente sabe que a tribo de Yehudá, que são os líderes, Nachshon ben Aminadav, liderando a tribo de Eudá, eles foram os primeiros que entraram na água. Quando a água chegou no nariz, não é que nem o filme, então vamos desconstruir todos aqueles filmes, os 10 mandamentos, esquece tudo aquilo. Aqui o que aconteceu não é que a água, Moshe Rabbeinu levantou a vara, a água já abriu e todo mundo entrou em terra seca. Não foi assim que aconteceu. Nachshon ben Aminadav e a tribo de Eudá foram entrando no mar revolto, a água subindo cada vez mais, e eles confiaram em Hashem, eles entraram no mar, e finalmente, quando eles chegaram onde não dava mais, eles foram até onde dava, quando não dava mais, chegou no nariz a água, aí sim o mar se abriu. Então esqueçam qualquer novela, qualquer filme, o que aconteceu foi isso, eles tiveram que entrar e demonstrar, a gente confia em Hashem mesmo que vai contra a lógica. Se Deus mandou entrar, a gente vai entrar mesmo dentro do mar revolto e Deus vai fazer a parte dele. Faz a tua parte e Deus vai fazer depois a parte dele. Então, aqui aconteceu esse grande milagre e um pouquinho antes da abertura do mar, tem um passuco, tem um versículo que chama a atenção, que a gente tem que entender o que esse versículo está fazendo, aparentemente fora de lugar. Vaikar Moshe et atzmot Yosef. Moshe pegou os ossos, quer dizer, o caixão do Yosef e Mó, junto com ele, que Ashbea Isbia et Bnei Israel, porque Yosef tinha feito o povo judeu jurar lemor, Deus vai lembrar de vocês, Deus vai salvar vocês, vocês vão levar os meus ossos com vocês, vocês vão levar o meu caixão, eu quero ser enterrado lá em Eretz Israel e não aqui em Mitzrayim. Então, vamos tentar lembrar, vamos voltar lá para o finalzinho do Sefer Bereshit. O que aconteceu quando Yaakov Avinu faleceu? Ele pediu para o Yosef, não só pediu, ele fez o Yosef jurar que não ia enterrar ele no Egito. Eu quero que você me enterre lá em Eretz Israel, lá na Me'arat Machpelah. E o Yosef, ele jurou, só que o Yosef tinha força para fazer isso, por quê? Porque ele é o vice-rei. Mas o Yosef sabe que os descendentes dele, os irmãos dele, não vão ter força de enterrar ele lá na terra de Israel. Como que vão levar o Yosef, o grande herói nacional? Óbvio que o faraó nunca ia deixar isso acontecer, então ele não pediu isso para os irmãos, olha, me levem agora quando eu falecer. Ele foi o primeiro dos irmãos que faleceu, o Yosef, então ele fez os irmãos fazerem um juramento que valia para os irmãos e para os futuros descendentes. Olha, agora eu sei que vocês não podem me levar para a Eretz Israel, mas eu garanto para vocês, um dia Deus vai vir. Quer dizer, eles já sabiam tudo, já tinham toda a profecia, já sabiam, por transmissão oral, de toda a profecia que foi transmitida para Abraham Avinu, que eles vão ser escravizados em algum momento lá no Egito, mas o Yosef já prometeu para eles, não se preocupem. Por quê? Porque Hashem vai se lembrar de vocês e vocês vão sair dessa terra. Nesse momento eu quero que vocês se lembrem de mim e me levem daqui para me enterrar lá em Eretz Israel. Então aqui está escrito que Moshe, ele foi cumprir essa mitzvah, ele pegou os ossos do Yosef. O Midrash fala para a gente aonde estava o caixão do Yosef. Os Mitzrim, sabendo dessa promessa, eles falaram, olha, já que os judeus eles condicionaram, entre aspas, através do juramento, a saída deles com levar o caixão do Yosef, vamos esconder o caixão do Yosef num lugar onde os judeus nunca mais vão conseguir resgatar isso, e aí eles não vão poder ir embora, que eles não vão querer ir embora sem cumprir o juramento que eles fizeram para o Yosef. E onde esconderam o Yosef? Afundaram o caixão dele dentro do rio Nilo. Então agora não tem mais como recuperar lá no fundo do rio Nilo o caixão do Yosef. Então o Moshe Rabbeinu, ele escreveu uma plaquinha que estava escrito Alei Shur. Está escrito que o Yosef era tão bonito, Alei Shur,
ele pode significar que subiam nos muros, as meninas, as mulheres egípcias subiam nos muros para ver o Yosef de tão bonito, quando ele passava com a sua carruagem, todas as mulheres queriam ver ele passando, e a lei Shur também vem de Shor, o Yosef, ele representa o touro que ele representa toda a manutenção do sustento do povo judeu, ele que sustentou o pai e os irmãos durante todos os anos que eles foram lá para o Egito, e todas as famílias, ele que salvou o povo judeu da fome e também todos os egípcios. Então, ele é o Shor, ele é o touro, a lei Shor, que suba ao touro. Então, Moshe escreveu, fez uma placa escrito a lei Shur, e colocou isso sobre as águas do rio Nilo, e, de uma forma milagrosa, o caixão do Yosef, ele começou a flutuar, e Moshe conseguiu cumprir essa mitzvah de pegar os ossos do Yosef para poder enterrar lá em Eretz Israel. Então, a grande pergunta é, essa informação aqui dos ossos do Yosef deveria ter sido escrito na paraxá passada, quando falou que o povo judeu estava saindo do Egito já, que receberam todos os avisos para sair do Egito, para pedir para os vizinhos o ouro, a prata, as roupas. Lá deveria ter escrito que Moshe pegou os ossos do Yosef. Por que a Torá esperou até esse momento da abertura do mar? Isso aconteceu 7 dias depois. A gente sabe que Pesach, o Yom Tov, é no primeiro dia e no 7º dia. Os dias intermediários são Rola Moed, são dias de santidade um pouco menor, mas o primeiro dia e o 7º dia são o Yom Tov. O primeiro dia é a saída do Egito, quer dizer, foi um dia marcado com santidade pela saída do Egito, foi o dia que o povo judeu, de noite, eles se sentaram para comer o Corban Pesach, eles ofereceram o Corban Pesach na véspera, e naquela noite eles sentaram, fizeram o primeiro Seder de Pesach da história do povo judeu, ainda lá no Egito, já vestidos com roupa de viagem, com suas mochilas nas costas, e 7 dias depois foi a abertura do mar. Por isso que o primeiro dia e o 7º dia de Pesach são Yamim Tovim, são dias de mais santidade. Quer dizer, já passaram 7 dias da saída, por que agora a Torá resolveu lembrar de falar dos ossos do Yosef? Então, os ossos do Yosef já foram tirados há muitos dias, o caixão dele já foi levado desde que eles saíram do Egito. Por que aqui, quando está prestes a acontecer a abertura do mar, a Torá resolve lembrar esse acontecimento aqui? Então, temos algumas respostas e cada resposta vai trazer para a gente informações muito importantes de como ver a vida da maneira correta. A primeira resposta é a Torá quer mostrar para a gente que um judeu ele tem palavra. Quer dizer, os judeus fizeram questão de cumprir, que vai embora, levanta e vai embora. Se achou o caixão do Yosef, não achou, levanta e vai embora, vai salvar a tua vida. Não, os judeus não saíram do Egito até cumprir a promessa de levar os ossos do Yosef, de levar o caixão do Yosef. Então, ele pediu para quando tivesse, não estou pedindo uma coisa impossível, se eu pedisse para vocês brigarem com o faraó, lutarem com o Egito, eu ia estar pedindo demais, mas eu estou pedindo na hora que tiver a Geulah, que vier a redenção, quando vocês forem sair, lembrem de mim e levem meus ossos também. E o povo judeu fez questão de cumprir aqui a promessa que eles tinham feito. O segundo ponto é para dar um cola kavod para quem? Para Moshe Rabbeinu. Quando que ele foi pegar os ossos do Yosef? Enquanto todo o povo estava lá pedindo para os vizinhos egípcios o dinheiro deles, o ouro e a prata, Moshe estava pegando a sua joia. Qual é a sua joia? As mitzvot. Ele está pensando em cumprir Torá e mitzvot o tempo inteiro, enquanto está todo mundo. É verdade, foi uma ordem de Hashem que eles pegassem o ouro e a prata, mas as pessoas pegaram também para o seu benefício particular, enquanto Moshe Rabbeinu está preocupado com o benefício coletivo do povo judeu, está fazendo uma mitzvah que ele não está ganhando nada com isso. Ele, enquanto todo mundo está enchendo os bolsos de ouro e de prata, Moshe Rabbeinu está lá cumprindo mais uma mitzvah na vida dele. Então, cola kavod que a Torá quer dar para Moshe Rabbeinu, que ele não foi juntar nem ouro nem prata, ele foi cumprir mais uma mitzvah, porque para Moshe estava muito claro que essa é a nossa riqueza verdadeira, a Torá e as mitzvot. Mas tem uma terceira explicação aqui impressionante, espetacular, que vai mudar nossa vida, nossa forma de olhar para as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, como a gente olha para as mitzvot. Muitas vezes a gente tem uma oportunidade para fazer uma mitzvah
mas começa a dar preguiça, essa mitzvah é difícil. Olha, eu faço o que dá, mas não dá para fazer tudo também. Por que que a gente faz isso? Porque a gente não tem ideia quanto vale uma única mitzvah. Vamos dar um exemplo aqui. Quantas vezes a gente tem uma oportunidade de fazer uma reza, de fazer uma bondade com alguém, de fazer alguma coisa, e a gente está com preguiça e a gente acaba falando, depois eu faço outro dia, Bezrat Hashem, Blineder. Então, a gente já tem as desculpas prontas na ponta da língua para não cumprir, muitas vezes, as mitzvot. Se alguém falasse para a gente, olha, eu acabei de passar lá na esquina, tem um monte de notas de R$ 100, parece que tem um bolinho com mais de 10 mil reais, está lá na esquina, por que você não vai pegar? Será que alguém falaria, não, depois eu pego, deixa, eu não estou com pressa, outro momento, daqui a pouquinho eu vou. Óbvio que você escutou que tem 10 mil reais lá na esquina, vai correndo, você sabe que você pode perder. As mitzvot, por que que a gente não corre? Por que a gente deixa para depois? Por que a gente acaba, muitas vezes, não cumprindo? Por quê? Porque a gente teve preguiça, porque a gente deixou para depois, a gente não sabe o valor. Os 10 mil reais, a gente sabe, é palpável, eu sei o valor de 10 mil reais, mas as mitzvot, infelizmente, a gente não sabe. Então, vamos tentar entender aqui nessa ideia aqui dos ossos do Yosef, quanto vale uma única mitzvah. Olha que impressionante, tem um perigo ainda maior. Às vezes a gente sim faz as mitzvot, a gente vence o Yetzer Hará e a gente cumpre uma mitzvah. O que a gente espera? Está escrito na Torá que quando a gente faz bons atos, a gente vai receber coisas boas, e quando Deus nos livre, a gente faz maus atos, a gente vai receber um castigo. Assim aconteceu com os egípcios, a gente viu que eles fizeram maus atos, eles foram castigados medida por medida. A midá keneged midá também é para o lado bom. Quando eu faço coisas boas, Deus vai me recompensar também com coisas boas. Assim funciona e assim a Torá garantiu para a gente. Então, muitas vezes eu cumpro uma mitzvah, o que eu espero? Que eu vou ser recompensado aqui pelo cumprimento da mitzvah. Às vezes, num trabalho, olha, eu vou ser honesto, eu vou fazer as coisas direitinho, eu não vou passar por cima de ninguém. E o que acontece? Muitas vezes a consequência parece contrário ao que seria lógico. Olha, eu fui honesto, eu trabalhei direitinho, eu não enganei ninguém, e vem um malandro, vem um ladrão, vem alguém que é desonesto e puxa o tapete. No final, a pessoa sai do emprego, o outro entra no lugar dele. Cadê a justiça? Cadê a chefe? Peraí, eu fui o correto, eu fui o bonzinho, eu fui o justo e eu perdi com isso. Muitas vezes a gente cumpre mitzvot e parece que a consequência foi ruim, foi negativa. Então, a pessoa, muitas vezes, Deus nos livre, mas ela pensa, talvez eu não devia ter feito essa mitzvah, talvez eu não devia ter sido bom, talvez eu não devia ter sido tão honesto. Olha só, o mundo é dos espertos, o mundo é dos ladrões, o mundo é dos desonestos, e eu que fui tentar ser honesto, só me dei mal, só quebrei a cara, não valeu a pena. Infelizmente, eu já escutei de pessoas afastadas de Torá. Uma vez um rapaz me falou, Rav, eu desisti de ser bonzinho, porque os bonzinhos só tomam na cabeça, eu vou começar a ser malvado. Eu falei, Deus me livre, não faça isso. Mas a gente sente muitas vezes na vida, parece que a gente faz mitzvot, a gente faz o que é certo, a gente é honesto, a gente esperaria que a justiça vai se cumprir nos nossos olhos, e às vezes parece que a coisa não é bem assim. A Torá já alertou a gente. Não siga o coração e os olhos de vocês, vocês vão se desviar do caminho. A justiça de Deus não é conforme o que você acha. Deus tem o timing, ele tem o momento, ele tem a forma de fazer as coisas. Os egípcios aqui, por 210 anos, eles causaram muito sofrimento. Vai vir o pagamento, vai vir aqui na hora que tem que vir, tudo vai acontecer, mas no timing de Hashem, não no seu timing. Não quando você acha que Hashem tem que fazer as coisas. Vamos ver quem passou por essa situação. Yosef Atzadik, o próprio Yosef aqui do caixão. Estamos falando do caixão do Yosef. Yosef passou por uma situação onde aparentemente ele foi prejudicado por fazer o que é certo. O Yosef, ele foi vendido para os irmãos, ele está no inferno, ele é comprado lá pelo Potifar, que é o ministro do faraó, ele está na casa do Potifar, e ele
começa a ser tentado pela esposa do Potifar. O teste era muito grande. Os Midrashim falam que ela era uma mulher muito bonita, o tempo inteiro estava em cima dele, não dava sossego para ele um minuto, vinha falar para ele, olha, vem ficar comigo, vai valer a pena para você. Depois começou a ameaçar ele, começou a castigar ele, começou a causar sofrimento para ele, e o Yosef, ele conseguiu vencer. O Yosef, está escrito que mesmo no momento que ele fraquejou um pouco, e ele estava para fazer a transgressão, ele viu uma imagem do pai dele, e ele conseguiu se segurar. O Midrash conta para a gente que o pai falou para ele, olha, você tem duas escolhas, se você quiser, você vai fazer a verá, você está com vontade, você vai fazer a transgressão, mas eu vou dizer para você, no peitoral do Cohen Gadol vão ter todas as pedras das tribos, e a tribo de Yosef vai estar lá. Mas se você fizer a transgressão, você perde a tribo de Yosef. A pedra de Yosef não vai estar mais no peitoral do Cohen Gadol, a escolha é sua. Isso deu força, obviamente, para o Yosef conseguir vencer o teste dele, e ele não fez a transgressão. Quando a gente faz o que é certo, o que a gente espera? Que agora Hashem vai lembrar de mim, Hashem vai agora me salvar. O que aconteceu? O Yosef foi mandado 12 anos para a prisão. Eu não estou entendendo mais nada. Ele fez o que era certo, ele foi uma boa pessoa, ele falou para a esposa do Potifar, como eu vou fazer isso com o teu marido? O teu marido deu toda a casa na minha mão. Ele falou, olha, é tudo seu, eu não vou nem olhar nada, eu confio plenamente em você. Deu a chave do cofre, deu a chave dos armazéns, deu tudo na mão dele. Ele fez um pedido, não mexe com a minha esposa, é a coisa mais preciosa que eu tenho, não mexe com a minha esposa. O Yosef falou para ela, como que eu vou fazer isso com o teu marido? Moralmente é muito feio, e eu vou pecar perante Hashem também. Quer dizer, Ben Adam lechaveró, da pessoa com o próximo, é errado. Ben Adam lamakom, uma pessoa com Deus, é errado. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Ele fez o que é certo. Qual foi a consequência? 12 anos na prisão. Então, tem alguma coisa errada aqui. O Yosef poderia ter questionado Deus, mas a emuná dele era tão grande, em nenhum momento ele questionou o Criador do mundo. Mesmo que as coisas não saíram exatamente como ele gostaria, ele nunca questionou Hashem. Então, aqui a gente tem que entender que o ser humano tem um problema muito grande chamado a síndrome do buraco da fechadura. O que é a síndrome do buraco da fechadura? É uma doença que atinge toda a humanidade desde a Damarichon. Como a gente vive no mundo de uma maneira limitada, quer dizer, a gente sempre entra na história já no meio, a gente já nasceu, já tiveram muitas gerações antes, vão ter muitas gerações depois, a gente está no meio da história, aquele bom e velho ditado do cara que quer entrar no ônibus e sentar na janelinha, quer entrar no meio da viagem, pegar o melhor lugar. Calma, a viagem já está acontecendo, tem muita coisa que já aconteceu, tem muita coisa que está programado para acontecer. A gente tem essa síndrome de olhar as coisas no buraquinho da fechadura, onde tua visão é extremamente limitada, e a gente acha que a gente pode tomar as conclusões já da maneira que a gente acha, como uma pessoa que escuta gritos dentro de uma casa, ele olha no buraco da fechadura, tem uma pessoa deitada, a outra parece que está estrangulando ela, e a pessoa gritando, para, está doendo, e chama a polícia derruba a porta, era o consultório do dentista, a polícia fala, por que você chamou a gente? Não, que eu achei, eu vi pelo buraquinho da fechadura, parecia que estava matando o outro, ao contrário, estava lá arrancando o dente, a pessoa não conseguia comer, não conseguia dormir, estava fazendo uma bondade de arrancar o dente dele, estava doendo, mas era uma bondade que estava acontecendo, não era nenhum crime, não era nenhuma tentativa de assassinato. Então, se a gente vê o mundo pelo buraco da fechadura, a gente sempre vai chegar em conclusões erradas, em conclusões precipitadas. Deus, ele tem cálculos muito mais profundos. A gente é uma geração drive-thru. A gente passa na maquininha, eu quero tal, tal e tal, anda mais 100 metros, está tudo pronto no pacotinho. A gente é imediatista, a gente tem o WhatsApp. Ai da pessoa que recebeu o WhatsApp e não respondeu imediatamente. Quem essa pessoa pensa que é? Eu já mandei faz 1 minuto, ela não me respondeu até agora. A gente está ficando doente. Tem que saber que estão sendo desenvolvidas novas doenças psicológicas das pessoas que agora estão cada vez mais imediatistas. Imagina, eu mandei a mensagem, a obrigação que você responda agora, imediatamente, e se não responde, as pessoas já começam a ficar
com crises de o que será que está acontecendo, por que a pessoa não respondeu, já começa a vir um monte de ideias na cabeça, isso está criando novas doenças psicológicas. Quer dizer, já éramos uma geração acelerada e a gente está acelerando ainda mais, a gente está vivendo cada vez mais querendo que as coisas aconteçam imediatamente e o timing de Hashem não é assim. Deus tem os cálculos dele, Deus tem a forma dele fazer as coisas, não é cálculos tão simplistas como acontece na nossa cabeça. Deus leva muitas coisas em consideração. Por exemplo, olha que incrível, está escrito que David Amelech teve uma pessoa que humilhou ele, que jogou pedras nele, e ele esperou, no final da vida, ele ordenou para Shlomo Amelech, essa pessoa, ele humilhou o rei pela Torá, ele tem pena de morte. O rei não pode passar por cima da sua própria honra, porque o rei representa todo o povo. Então ele falou para o Shlomo Amelech, eu quero que você vá agora e mata aquele homem. Por quê? Porque ele me humilhou e ele é Hayav Mital, ele tem pena de morte pela Torá. A pergunta é por que David Amelech não aplicou a pena de morte? E uma das respostas é que aquele homem ele precisava ter descendentes que iam ser importantes para a história do povo judeu, e esses descendentes ainda não tinham nascido. Quer dizer, essa pessoa naquele momento ainda não tinha filhos, e se David Amelech matasse ele imediatamente, esses descendentes famosos não iam vir para o mundo. Quem é o descendente famoso? É o Mordecai da história de Purim, da história de Esther. Então, olha que incrível. Deus tem muitos cálculos também. Quando Deus manda o povo judeu atacar o povo quando teve as guerras do povo judeu, então teve a guerra de vingança contra Midian. Pelo que eles fizeram, eles contrataram Bilam, eles causaram muito mal para o povo judeu, mas Moab também, o povo de Moab também tinha que ter sido atacado. Por que Deus não mandou atacar Moab? Porque de Moab vai sair uma mulher chamada Ruth, e essa mulher chamada Ruth vai ter um bisneto chamado David Amelech, que vai ter um descendente chamado Mashiach. Então, Deus ele já tem outros cálculos, ele está em outra sintonia, porque ele tem visão completa das coisas. Enquanto a gente olha no buraco da fechadura, Deus ele tem a visão completa de passado, presente e futuro. Então, ele tem o timing dele, porque ele sabe o que é certo fazer, e em cada momento a gente não tem que questionar os caminhos de Hashem. Então, o que acontece? Em nenhum momento, Baruch Hashem o Yosef, ele nunca questionou Deus. Então, vamos entender, realmente, ele fez uma coisa boa, por que ele foi para a cadeia e ficou 12 anos? A ida dele para a cadeia, na verdade, não tem nada a ver com a esposa do Potifar. A esposa do Potifar foi só para que Deus cumprisse o que já estava decretado. O Yosef, de novo, estamos falando de alguém tzadik, num nível de anjo. O Yosef, ele com a melhor intenção do mundo, ele fez Lashon Hará dos irmãos para o pai. Ele queria que o pai chamasse atenção, olha, eles estão fazendo transgressões. Ele errou. Por que ele errou? Ele tinha que ter julgado para o bem, tentado procurar alguma forma de justificar. Será que tem alguma coisa que me faltou de dados no que eu vi, no que eu acho que os meus irmãos estão fazendo de transgressão? Será que o Hafetz Haim ele fala que antes de contar para os outros, você tem que conversar com a pessoa, então ele deveria ter ido falar com os irmãos e falar, olha, eu vi isso, vocês podem me explicar o que está acontecendo? Na verdade, era um erro mesmo, o Yosef viu e interpretou a coisa de uma maneira equivocada, por mais que tinha tudo para realmente parecer que era uma transgressão que os irmãos estavam fazendo, mas o Yosef estava errado, então ele acabou fazendo o Lashon Hará dos irmãos para o Yaakov, para o pai, e ele foi castigado 1 ano de prisão por cada irmão que ele falou Lashon Hará. Então, os 10 anos da prisão já estava decretado no Shamayim. A história da esposa do Potifar foi só a forma de cumprir o que já estava decretado. E os outros 2 anos, totalizando 12 anos na prisão, foi pela falta de emuná do Yosef, quando ele pediu para o Sara Mashkim, o ministro da bebida do faraó, ele falou 2 vezes, lembra de mim quando você sair, lembra de mim quando você sair. No nível dele, não era para ele ter pedido 2 vezes. Para ele, uma única vez era suficiente, como ele demonstrou uma falta de emuná, ele se apoiou no que o Sara Mashkim vai salvar ele, não Deus, ele ficou mais 2 anos, 1 ano, para cada vez que ele questionou por que ele pediu, não esquece de mim, como se é o Sara Mashkim, o ministro das bebidas, que vai salvar ele e não Deus. Então, de novo, uma faísca, uma poeira de falta de emuná,
ele acabou ficando mais 2 anos. Então, quer dizer, a prisão do Yosef não tem nada a ver com o que aconteceu com a esposa do Potifar. Isso já estava decretado no Shammai que tem que acontecer. Quando terminou o tempo, esses 12 anos, imediatamente o faraó teve um sonho e o Yosef saiu da prisão. Quer dizer, tudo está conectado aqui com esse concerto que ele tinha que fazer, e quando terminou o concerto, imediatamente ele saiu da prisão. Mas aqui a grande pergunta é, e aonde está a recompensa do Yosef por esse grande ato? A gente já entendeu que o castigo que ele passou não tem nada a ver com a mitzvah, já estava decretado lá no Shammai o castigo. Mas cadê a recompensa? A gente sabe que coisas boas são recompensadas. Normalmente a gente sabe que Deus ele paga no Lamabá, mas um ato tão grande aqui do Yosef, qual foi a recompensa que ele teve aqui no mundo? Olha que incrível, Midrash fala que no momento da abertura do mar, o mar não queria abrir. Por que o mar não queria abrir? Assim o Midrash conta que Deus ele mandou o mar abrir e o mar falou, eu não vou abrir. Qual que é a diferença dos judeus e dos egípcios? Esses fazem idolatria e esses fazem idolatria. Os judeus estavam no nível 49 de impureza, eles já tinham caído também na idolatria. O mar falou, não vou abrir, eles não têm méritos para eu abrir, para eles entrarem aqui. E o mar não arredava pé, não abria. De repente, quando Moshe chegou com os ossos do Yosef, aí o mar se abriu e o povo judeu conseguiu passar. O que tem a ver os ossos do Yosef com a abertura do mar? O normal do mar é ele continuar, ele está fluindo, ele tá as águas dele passando. Olha que incrível. O Yosef também, qual é o normal do ser humano? Ele ia atrás dos seus desejos, das suas vontades, ele está com muita vontade de fazer alguma coisa. Quantas pessoas realmente têm um nível de autocontrole que ele está com o desejo fervendo e ele consegue se segurar? A maioria vai e faz o que é errado. É só a gente ver as notícias, infelizmente, do mundo. Quantas transgressões, quantas coisas absurdas que as pessoas fazem, quantos atos de adultério, de enganação, de roubo, infelizmente, porque o desejo fala e a pessoa não tem força para ir contra os desejos dela. De repente vem o Yosef, que é o homem que tem o autocontrole, que quebrou a natureza dele. Ele estava com desejo, ele está com vontade, mas ele tem autocontrole. Na hora H, quando está fervendo lá a vontade, ele quebra a natureza dele. Se Yosef pode quebrar a natureza dele, o mar também, que a natureza dele está fluindo, também pode quebrar a natureza dele e ele pode, naquele momento, se abrir. Resumindo, qual é a recompensa do Yosef? Ele salvou a vida de mais de 3 milhões de pessoas com um único ato. Uma mitzvah, uma vez que ele conseguiu não fazer uma transgressão, não é que ele fez uma mitzvah, ele evitou uma transgressão, ele conseguiu juntar todas as forças na última hora e ele não cometeu a transgressão. Isso salvou a vida de 3 milhões de pessoas. Isso foi a continuidade do povo judeu. Os egípcios estão chegando, o mar está, vai todo mundo morrer afogado. Se tentasse entrar, as pessoas vão morrer afogado, mas pelo mérito do caixão do Yosef, dos ossos do Yosef, dos méritos do Yosef Atzadik, o mar se abriu e salvou a vida de 3 milhões de pessoas. Olha que incrível para a gente levar para a nossa vida, não ser precipitado, não julgar Deus, por que você não vai? Eu fiz uma mitzvah e você me castigou, você agora mesmo que eu fiz uma coisa boa, está me dando uma coisa ruim. A gente não pode nunca fazer esse tipo de cálculo, ao contrário, a gente tem que saber tudo que Deus faz é correto, é o melhor para a gente. Toda mitzvah vai ser recompensada com coisas boas, toda transgressão vai ter o seu pagamento. Então Deus ele vai usando, às vezes está acontecendo alguma coisa que não é tão boa, pode ser que a gente está pagando aqui, estamos limpando alguma coisa ruim, como o Yosef Atzadik, mas aquela mitzvah ela está guardada. Não se arrependa nunca de fazer o que é certo. A gente está aqui no mundo para fazer o que é certo, para fazer coisas boas, para ajudar, para ser honesto, para nós sermos pessoas íntegras. É para isso que a gente está no mundo, e cada vez que a gente quebra o nosso Yetzer Hará, com certeza isso vai ter um efeito sobre o mundo inteiro. Então, quanto vale uma mitzvah? Os 10 mil reais a gente não deixaria para depois, mas
a gente deixa a mitzvot para depois, porque a gente não entende o valor de uma mitzvah, o valor de ser honesto, o valor de ser correto, o valor de quebrar as nossas vontades. Então, do Yosef Atzadik, a gente vê até onde chega para o mundo inteiro o benefício de quando eu faço o que é certo, de quando eu faço o que é uma coisa boa. Bezrat Hashem, a gente tem que sempre confiar em Hashem, a gente tem que saber que quando a gente faz o que é certo, vai estar guardado para a gente a nossa recompensa no momento certo. Miriam Tzadiká acompanhou o irmão dela. Deus guardou por mais de 80 anos a recompensa para dar para ela, fazer o povo judeu esperar ela quando ela estava com tsarat, quando estava com a mancha pelo Lashon Hará, que ela acabou não intencionalmente falando de Moshe Rabbeinu. Deus guardou por 80 anos, mas Deus não esquece de nada. E no momento certo ele vai pagar para a gente. Então não questiona Hashem, nunca fala, eu me arrependo, eu fiz uma coisa boa e acabou saindo uma coisa ruim. Nunca, isso é uma ilusão de ótica. Não siga os olhos e não siga o coração de achar que uma coisa boa vai sair uma coisa ruim. De coisas boas saem coisas boas e de coisas erradas, de coisas ruins, vão sair coisas ruins. Bezrat Hashem, vamos confiar em Hashem e a gente vai ver com nossos próprios olhos a bondade dele acontecendo na nossa vida. Shabbat Shalom.